Parece que virou moda no Supremo Tribunal Federal descobrir, de repente, uma vontade incontrolável de buscar a paz interior. Primeiro foi o ministro Barroso, com o retiro espiritual dele, e agora a gente fica sabendo que a ministra Carmen Lúcia também estaria pensando em se aposentar para, quem sabe, aprimorar as técnicas de reiki dela. É impressionante como a ameaça da Lei Magnitsky parece ter um poder de iluminação espiritual maior do que qualquer guru indiano. Bora direto ao que interessa, porque a gente precisa analisar com muito cuidado o que parece ser o novo esporte favorito em Brasília, a corrida pela aposentadoria antecipada no Supremo. A gente mal se recuperou da notícia de que o ministro Barroso, o homem do perdeu mané, estava arrumando as malas para um retiro espiritual e cogitando pendurar a toga, e agora a gente recebe outra bomba. A notícia que veio à tona pelo jornalista Cláudio Dantas é que a ministra Carmen Lúcia teria confidenciado a amigos que também pensa em deixar a corte mais cedo, talvez ainda durante o governo Lula. O que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal? Será que de repente bateu um cansaço coletivo? Será que eles todos decidiram, em um grande despertar de consciência, que a vida pública não vale mais a pena e que o que importa mesmo é a paz de espírito? A narrativa que eles tentam vender e que a grande mídia cúmplice repercute é essa. Eles falam em desgaste emocional, em busca por práticas espirituais alternativas, em um desejo de curtir a vida. A Carmen Lúcia, segundo a reportagem, pratica reiki, aquela técnica de imposição de mãos para canalizar energia. É tudo muito bonito, muito elevado. Mas quando a gente tira essa cortina de fumaça de incenso e de boas energias, a história que parece se desenhar é bem menos nobre. É uma história de medo, de cálculo político e de um desespero profundo com o futuro. O que parece estar acontecendo não é uma busca pela paz interior. É uma tentativa de fuga. É o efeito dominó de um sistema que sabe que o chão está tremendo e que a estrutura inteira pode desmoronar. Vamos analisar os fatos. Porque a Carmen Lúcia, que se aposentaria compulsoriamente apenas em 2029, estaria pensando em sair agora? A desculpa oficial é o desgaste. Mas vamos ser honestos. Essas pessoas são diferentes de nós. Para chegar a uma posição de poder como essa, é preciso ter um nível de ambição e de resiliência que a maioria de nós não tem. Eles não desistem do poder por causa de estresse, eles vivem para o poder. Então, a razão tem que ser muito mais forte. E qual seria essa razão? A primeira e mais óbvia é o medo. O mesmo medo que parece ter motivado a fuga do Barroso. O medo da Lei Magnitsky. Assim como o colega, a ministra também teve o seu visto americano revogado. Ela sabe que está na mira. E ela pode estar pensando de forma muito equivocada que se ela sair do cargo, se ela deixar de ser uma figura pública, a pressão americana vai diminuir. É um erro de cálculo, porque a gente sabe que a Magnitsky não persegue o cargo, persegue a pessoa, mas no desespero as pessoas cometem erros. Mas existe uma segunda razão, que para mim é ainda mais reveladora e mais importante. E essa razão tem a ver com o futuro. Eles estão com medo do futuro. Eles estão com medo de 2026. Eles achavam, na arrogância deles, que ao tirar o ex-presidente Bolsonaro da presidência e depois o tornar inelegível, eles teriam acabado com o bolsonarismo. Eles realmente acreditavam que a direita no Brasil era só um fenômeno passageiro, uma febre que logo iria passar, e eles quebraram a cara. O que eles estão vendo agora é o oposto do que eles planejaram. O bolsonarismo não apenas não morreu, como parece estar mais forte do que nunca. A popularidade do Lula está derretendo. A oposição está se articulando no Congresso. E a perspectiva de que a direita vença as próximas eleições, tanto para a presidência quanto para o Senado, é cada vez mais real. E o que isso significa para eles? Significa o fim do mundo. Vamos fazer as contas. A Carmen Lúcia se aposenta em 2029. Se ela ficasse no cargo, quem indicaria o substituto dela seria o presidente eleito em 2026. E se esse presidente for de direita, ele indicaria um ministro conservador. E não é só ela. O Fux se aposenta em 2028 e o Gilmar Mendes em 2030. Ou seja, o próximo presidente tem o poder de indicar, no mínimo, 3 novos ministros para o Supremo. Se a gente somar esses 3 a nomes como o do André Mendonça e o do Cássio Nunes, o que a gente tem? Uma nova maioria. Uma maioria conservadora e legalista no Supremo Tribunal Federal. É disso que eles têm pânico. Eles sabem que, com uma nova maioria, todas as decisões absurdas que eles tomaram nos últimos anos podem ser revistas. A gente pode ter uma revisão criminal que anule a condenação do Bolsonaro. A gente pode ter a anulação de todos os inquéritos ilegais. A gente pode ter, inclusive, a abertura de processos de impeachment contra eles mesmos, porque aí teríamos um Senado com coragem para fazer isso. O que a Carmen Lúcia, ao que tudo indica, está tentando fazer é uma manobra para adiar esse futuro. É um último ato de militância política. Se ela se aposentar agora, enquanto o Lula ainda é presidente, é ele quem indica o substituto. E ele, claro, vai indicar mais um aliado, mais alguém comprometido com o projeto de poder deles. Com isso,
Ela tenta garantir que a maioria de esquerda no Supremo dure por mais alguns anos, mesmo que a direita vença as eleições. É uma tentativa de sabotar o futuro, de minar o poder do próximo presidente eleito democraticamente. Isso, para mim, é a confissão final de que eles sabem que perderam. Eles sabem que o povo brasileiro acordou. Eles sabem que o projeto de poder deles está com os dias contados. E agora, a única coisa que lhes resta é tentar se entrincheirar no último bastião de poder que eles ainda controlam, o judiciário. Mas essa história tem ainda uma outra camada, que é a da chantagem. Existe a possibilidade, e a gente não pode descartar, de que essas aposentadorias não sejam tão voluntárias assim. A gente sabe que existe uma briga interna no governo para indicar nomes para o Supremo. De um lado, o Rodrigo Pacheco. Do outro, Jorge Messias. Talvez a pressão para a saída do Barroso e da Carmen Lúcia esteja vindo da própria esquerda, do próprio governo, para abrir 2 vagas de uma vez e acomodar os dois. Nesse cenário, eles não estariam fugindo por vontade própria, mas sendo forçados a sair, talvez sob a ameaça de que, se não saírem, alguma coisa do passado deles pode vir à tona. No jogo sujo de Brasília, tudo é possível. O que me parece claro, no meio de tudo isso, é que o Supremo Tribunal Federal vive a sua maior crise de credibilidade da história. A gente vê ministros fugindo, outros sendo chantageados, e todos eles, sem exceção, com medo. Medo do povo que se afastou deles, medo do futuro que eles não controlam mais. E medo da justiça, a verdadeira justiça que pode estar vindo de fora. Enquanto eles se debatem nesse pânico, eles nos oferecem o espetáculo patético de suas buscas espirituais. A Carmen Lúcia com o Reiki, o Barroso com o guru indiano são tentativas de criar uma narrativa, de parecerem profundos, elevados, quando na verdade o que parece mover luz é o mais primitivo dos sentimentos, o medo. O karma que eles tanto devem ouvir falar nessas sessões parece que finalmente está batendo na porta, e ele veio vestido com a toga da Lei Magnitsky. A gente fica aqui assistindo a esse desmonte e torcendo para que ele seja o mais rápido e o menos doloroso possível para o Brasil. A fuga deles é o sinal da nossa vitória. Essa história toda é um retrato fascinante e, ao mesmo tempo, triste sobre poder, medo e as consequências de nossos atos. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que a aposentadoria da Carmen Lúcia é uma confissão de que eles sabem que a direita vai vencer? Você acha que o medo da Lei Magnitsky é o que está por trás dessa fuga em massa? Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar por trás da cortina de fumaça, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que o sistema está em pânico. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, a hora é agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente não vai parar de acompanhar cada passo desse desmonte. Um grande abraço.